Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago, capítulo 1, verso 6. Muito bom dia, que Deus o abençoe nessa manhã. Uma alegria aqui da minha parte poder mais uma vez nos encontrarmos aqui para estudarmos mais um capítulo da Palavra do Senhor. Tenho certeza que você tem sido beneficiado, como também tenho sido. Tenho aprendido muito com as epístolas e os conselhos do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Eu tenho certeza que nessa manhã, mais uma vez, Deus irá falar o nosso coração, irá nos ensinar a maneira como nós devemos seguir. Aqui o livro de Tiago, capítulo 1, verso 6, fala: peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado para um lado, para o outro, mas aquele que pede com fé, consequentemente, alcança a vitória. Hoje é um dia, logo agora pela manhã, para que nós possamos nos aproximar de Deus e pedirmos com fé, com segurança, com confiança, tendo a certeza que Ele estará ao nosso lado, irá atender ao nosso clamor, irá atender ao nosso pedido. Tem alguma luta a apresentar a Deus nessa manhã? Coloca diante dele. Tem alguma vitória também que alcançou no decorrer da sua vida, da sua caminhada? Apresente a Deus com fé. Consequentemente, Ele vai se alegrar com a nossa atitude. O livro e a epístola de 2 aos Coríntios, claramente nós conseguimos perceber que aqui o apóstolo Paulo tinha conseguido reconhecer que a vida dos irmãos ali da igreja de Coríntios tinha tido uma grande melhora, tinha havido uma mudança. E, consequentemente, a segunda epístola aos Coríntios foi escrita com o intuito de poder fortalecê-los e motivá-los a cada dia a seguir o caminho que eles estavam seguindo. Deus, através do Espírito Santo, tinha trabalhado no coração daquela igreja. As mudanças tinham acontecido, havia uma melhora. Aqueles que estavam vivendo no pecado reconheceram e se humilharam diante de Deus e houve uma verdadeira conversão. E a vida daquela igreja agora estava sendo transformada. O apóstolo Paulo mesmo tinha experimentado na sua vida. Ele era uma testemunha clara do que Deus tinha feito com ele. No caminho de Damasco, um dia, quando se encontrou com Jesus, depois de ser um perseguidor, agora ele se torna um cristão genuíno e reconhece a graça abundante na sua vida. Consequentemente, ele era misericordioso, usava da graça para com os irmãos. Embora fosse muito transparente, sincero, firme, mas ele também se valia da misericórdia. E nós podemos ver, ele mesmo fala, capítulo 2, o verso 4, porque no meio de muitos sofrimentos, angústias de coração, vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficassem entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ele mesmo reconhecia e admitia que as suas palavras, em alguns momentos, eram firmes, eram verdadeiras, eram duras, mas o objetivo era levar aquela igreja a viver uma vida diferente em Cristo, a ver uma verdadeira transformação. Jamais ele conseguiria manter a sua consciência tranquila se ele não apresentasse àquela igreja as verdades que Deus tinha colocado no seu coração. Não consigo imaginar um pregador subir no púlpito para falar da palavra do Senhor e esse pregador, diante do seu auditório, diante da igreja ou diante das ovelhas do Senhor, ele não ser honesto por causa do medo, o receio de apresentar a verdade e encolher a verdade, diminuir a verdade em decorrência dos resultados que poderão causar diante daquela igreja. Não entendo que esse tenha sido um pregador que tenha se valido da verdade do Senhor, não tenha sido honesto, não consiga dormir tranquilo. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele era transparente, era firme, porque ele tinha um compromisso diante de Deus. Foi um homem chamado por Deus e no caminho de Damasco, quando Jesus Cristo o chamou, a sua responsabilidade não era humana, mas era uma responsabilidade divina. Como nós conhecemos a vida do apóstolo Paulo, ele foi conhecido como um apóstolo destemido, corajoso, valente, honesto, íntegro. Podemos ver que o seu coração era um coração de um pastor, era um coração de um pai. Ele reconhecia que tinha que tratar de problemas sérios naquela igreja.
mas ao mesmo tempo ele reconhecia que deveria usar da misericórdia, da graça divina. O amor era a característica pela qual ele deveria lidar com os problemas daquela igreja. Reconhecendo os pecadores, reconhecendo a debilidade de muitos, reconhecendo os pecados, mas ele sabia que deveria se tratar com amor. Jamais deveria rejeitar os filhos pelos quais um dia Jesus Cristo na cruz do Calvário entregou a sua vida para lhes dar o direito da vida eterna. É claro, ele reconhecia perfeitamente que o pecado deveria ser banido, mas o pecador deveria ser amado por todos, deveria ser acolhido para que ele pudesse ser restaurado e viver o que Deus sonhava para a sua vida. Por isso que no capítulo 2, o verso 5, ele diz: Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Ele aqui agora teria e estava orientando a igreja de Coríntios a lidar com aquele que tinha se envolvido com o pecado. E é um assunto delicado, porque levar alguém que está envolvido no pecado, reconhecer que se envolveu com o pecado, magoou a Deus, e também feriu os princípios do Senhor e feriu a igreja, não é nada fácil, é uma obra divina. Portanto, aqui o apóstolo Paulo agora se responsabiliza a ensinar aqueles irmãos como é que eles deveriam agir para com essa pessoa que tinha se envolvido com o pecado. E você pode ver no capítulo 2, no verso 5, ele fala: se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas é claro que ele estava dizendo, é necessário tratar desse problema. Não podemos apenas olhar alguém que se envolveu com o pecado e passar a mão na cabeça e fechar os olhos como se nada tivesse acontecido. É ver alguém se envolvendo com o pecado, indo para um caminho que vai lhe trazer a destruição e simplesmente fechar os olhos e ignorar o fato, e é como se nada tivesse acontecendo. Não era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, mas é claro que com amor, com cautela, com oração, com jejum, levando aquele que estava envolvido no pecado a reconhecer que tinha transgredido a lei de Deus. E agora então ele deveria ser restaurado, recuperado, para que pudesse mais uma vez fazer parte do corpo de Cristo e ter a esperança de viver com Cristo eternamente. A disciplina dentro da igreja tem alguns objetivos. O primeiro dela é restaurar o pecador. O pecador precisa reconhecer que ele feriu a lei de Deus. Consequentemente, ele está ferido, ele não está em paz, ele não está tranquilo. E muitas vezes não sabe encontrar o caminho de volta para receber a salvação. A liderança da igreja, aqueles que fazem parte da igreja, têm esse papel divino de levar aquele que está envolvido no pecado a reconhecer e a entender que ele precisa arrepender-se para que possa receber a salvação. Uma outra necessidade por qual é necessário tratar com o pecado é a pureza da igreja. A igreja precisa ser vista nessa terra por aqueles que estão lá fora como a menina dos olhos de Deus, como a igreja santa do Senhor, como aquele corpo pelo qual todos são convidados a fazer parte. Portanto, quando alguém dentro da igreja se envolve com o pecado e esse se torna público, é necessário publicamente tratar desse problema para que aqueles que estão lá fora e aqueles também que estão dentro da igreja reconheçam que o pecado é algo que traz um prejuízo para a comunidade, o pecado é algo que destrói a vida pessoal daquele que está envolvido no pecado. Portanto, é necessário levá-lo a entender e tratar publicamente dessas questões para que a Igreja de Cristo continue avançando, tendo forças na proclamação do Evangelho. É necessário sim tratar do problema do pecado, porque é o nome de Cristo nessa terra que está em jogo. Se Jesus Cristo veio a essa terra dar provas claras que todos nós que vivemos aqui nesse mundo ligados a Ele receberemos forças para vencer o pecado, portanto, é necessário a igreja, é necessário levar aquele que está envolvido com o pecado para que o nome de Cristo continue sendo proclamado e levado adiante, e as pessoas olhem para Jesus Cristo e reconheçam que o fato de Jesus Cristo ter vencido na cruz, Ele nos concede também força para vivermos uma vida vitoriosa. E no capítulo 2, o verso 14, o apóstolo Paulo, então, aqui agora ele já conclui esse capítulo falando: graças, porém, a Deus,
que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O apóstolo Paulo aqui ele usa uma linguagem de um comandante que tinha ido para a batalha. E na batalha agora ele estava trazendo de volta para a sua cidade aqueles cativos que ele tinha vencido no campo de batalha. Estava trazendo para casa agora o despojo de guerra. E ele estava dizendo, bom, quando nós servimos a Cristo, nós alcançamos a vitória. E ele descreve o seu ministério como sendo um ministério sendo conduzido pelo grande comandante Salvador Jesus Cristo. E ele reconhecia que na sua vida as vitórias que ele tinha alcançado não eram vitórias de uma obra humana, mas era a obra do poder de Deus na sua vida. E ele reconhecia que as suas ações não eram ações de um ser humano, mas era Deus que tinha lhe tomado nas mãos, tinha lhe feito um chamado no caminho de Damasco e tinha lhe concedido a vitória. E aqui então, agora concluindo o seu capítulo, o capítulo 2, o verso 15, ele fala, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que são salvos como nos que se perdem. Ele sabia perfeitamente que cada cristão que vive ligado a Cristo é o bom perfume de Cristo. Nós fomos chamados para perfumar esse mundo. Nós fomos chamados para ensinar as pessoas como é que elas devem viver como Cristo viveu. A maneira como cada cristão vive é o bom perfume de Cristo nessa terra. É por isso que o cristão precisa ser temperante em tudo. É preciso que o cristão precisa cuidar com as suas palavras. É por isso que o cristão precisa cuidar da maneira como ele se veste. É por isso que o cristão precisa ter um cuidado especial, porque nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós somos o bom perfume de Cristo nessa terra. Nós precisamos fazer com que as virtudes de Cristo alcancem o coração daqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Nessa manhã, irmão e amigo, nós queremos pedir a Deus que nesse dia nós possamos ser o bom perfume de Cristo aonde nós formos. Que nós possamos deixar na vida das pessoas o bom perfume de Cristo. Que elas olhando para nós reconheçam que nós de fato tivemos um encontro com Jesus, que a nossa vida tem uma verdadeira conexão com o Mestre, que nós estivemos na presença dele agora pela manhã e consequentemente a nossa vida está repleta de ações e de virtudes que eles também precisam seguir. Oremos a Deus pedindo essa bênção para a nossa vida. Bondoso Deus e Pai, nos toma nas Tuas mãos, Senhor, nessa manhã. Conduz a nossa caminhada, que a cada dia nós possamos ser o bom perfume de Cristo para onde nós formos. Fica conosco, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.